Mas o que eu indicaria como um baita filme, assim, e que eu tava até comentando com outro amigo nosso, que é uma infelicidade total que ele tenha sido vendido como um filme infantil, e que inclusive tenham vindo cópias dubladas aqui pro Brasil, inclusive aqui em Porto Alegre, São Paulo e Rio, eu sei que tá com cópia dublada desse filme, que é Stardust, o Mistério da Estrela. Excelente filme. Chegou a ver? Eu vi, eu tava na cabine. Ah, tava na cabine também. Cara, assim, ó, eu fiz uma comparação muito feliz, assim, mas foi a comparação que eu consegui achar. Eu detesto Piratas do Caribe e eu quase detesto Harry Potter, assim. Mas esse filme, ele parece uma mistura de Piratas do Caribe com Harry Potter, só que bom, assim, cara. Tipo, ele tem magia, ele tem bruxaria, ele tem piratas dos céus, ele tem tudo que é elemento de fantasia, cara. Não tem um elemento de fantasia que não esteja no filme, assim. E com um romance concreto, assim, não é aquele... É uma história de amor ali que acontece em qualquer outro filme, assim, só que eles arranjaram uma roupagem totalmente fantástica pra contar aquilo ali, entendeu? E é muito bom, assim, tipo, alguns detalhes que tem dentro do filme fazem ele ficar um filme muito forte, cara, totalmente diferente do que ele poderia ser. Se a história do filme só acontecesse o gurizinho que não gosta de ninguém, se apaixona pela estrela, caiu na terra, seria uma coisa. Mas o guri já é apaixonado por alguém antes, daí assim, o guri, você vai vendo o desenvolvimento... Só que não contar como é que acaba o relacionamento. Não, claro. Mas o guri, ele gostava de alguém antes, assim, tanto que essa pessoa que ele gostava, ele acaba encontrando perto do final do filme, ela olha pra ele e pergunta, pô, é tu mesmo? Porque assim, o filme se transcorre, vamos dizer, em uma semana, só que o que acontece nessa uma semana é tão forte que acaba mudando a vida, exatamente uma semana, que acaba mudando a vida do guri pra sempre. Ele se torna uma pessoa totalmente diferente e tem algumas coisas absurdas, principalmente o papel do Robert De Niro. Quem assiste assim, o filme é bom. O Robert De Niro, na minha opinião, fazendo o papel da vida dele, que ele nunca conseguiu fazer em comédia, né? Porque o Robert De Niro serve pra fazer mafioso e chefão, assim, né? E, tipo, os filmes de comédia dele, nenhum ele consegue fazer um papel legal de comediante. Nesse daqui ele tá excelente, né, cara? Não tem... Ele deveria, na minha opinião, ele deveria ter feito o papel que Johnny Depp faz em Piratas do Caribe, né? É isso aí, se for pegar, assim, o guri é um guri, se não me engano, ele é estreante, a estrela interpretada pela Claire Danes, que é uma atriz boa e que estava meio apagada, assim, até eu acho que isso aí vai dar um bom up na carreira dela. Algumas outras personalidades que se encontram no filme, assim, principalmente a Michelle Pfeiffer, que está num belo papel, assim, ela tá muito linda e o papel dela é muito divertido. Não tem papel ruim, eu acho, nesse filme. Não tem mesmo. E não tem nenhum personagem que não esteja bem encaixado também. Mas o principal, realmente, assim, é o Robert De Niro. Se for pegar, pô, o cara... Ele aparece, sei lá, o filme é um filme longo. Isso que é interessante, o filme é um filme longo e ele não canta nada. 2 horas e 10, né? 2 horas e 15, mais ou menos. Assim, o Robert De Niro, eu acho que não aparece inteiros 15 minutos do filme, mas os 15 minutos que ele aparece, cara, é o que você falou. Ele é mais engraçado do que qualquer uma das comédias que ele participou. Não, assim, ó, tu pode detestar o filme, tu pode não gostar das 2 horas e 15, mas aqueles 15 minutos é certo que qualquer pessoa em seu conceito vai gostar daquele personagem do Robert De Niro, não tem como não gostar. E sem contar que é muito bem produzido, né, cara? Os efeitos especiais são excelentes, assim, ó. E eu não costumo gostar de filme meio épico, assim, geralmente não gosto. Mas esse filme, assim, foi um dos filmes mais redondinhos que eu já vi na minha vida, assim, que não tem nada fora do lugar, cara. Não tem, os efeitos são excelentes, a trilha sonora incidental é orquestrada totalmente perfeita. Os personagens todos, assim, tem, assim, uma ótima dica esse filme. Pena que foi vendido como filme infantil, como tu falou, né? Isso aí é um problema muito sério, porque não tem nada de... Tá, tudo bem, o filme é um filme que tem um lance medieval, assim, e não tem violência, e ele é um filme que ele tem um lance de fantasia, mas ele não tem algumas cenas assustadoras também, se pegar um público mais infantil, né? Tipo, tem as bruxas ali que elas pegam os bichos vivos e abrem os bichos, tá ligado? Isso aí que eu ia falar agora, ele tem algumas cenas assustadoras e ele é um filme, assim... Ele tem um conteúdo pesado, ele tem um conteúdo forte, ele tem um conteúdo que é para um público adulto. Tem inversão de valores, tem muita coisa que uma criança for ver, vai mudar a cabeça da criança. Uma criança vai ver quando ele fica pensando, pô, o que é isso que eu tô vendo, sabe? Porque não é pra criança mesmo. Eu achei assim, não vou dizer que tá entre os 10 do ano, mas com certeza pra mim tá, se não nos 20, pelo menos nos 30. Vamos falar de Superbad, que não viu Superbad. Não. Vou falar um pouquinho de Superbad. Não fala muito. Então. O Superbad, a gente falou bastante dessa equipe que fez o Superbad
foi a mesma que fez o Ligeiramente Grávidos, que a gente falou bastante aqui no Second Papo, que é um excelente filme também pra quem não viu. E também fez o Virgem de 40 Anos, que também é um excelente filme. E o Superbad vai na mesma linha do Ligeiramente Grávidos, assim, tipo, pra quem assistiu Ligeiramente Grávidos, é um Ligeiramente Grávidos mais adolescente ainda, assim, tipo, são a história de 3 gurizões, assim, tipo, saindo do colégio, entrando pra faculdade, como nos Estados Unidos, tipo, a faculdade tem que te aceitar, e tu manda cá e tudo mais. Os dois principais são 2 muito melhores amigos, assim. E um é tri-CDF e o outro é tri-malandrão, então o malandrão vai ficar numa faculdade chinela e o CDF vai pra faculdade de boa, assim. Só que assim, o sentimento que eles passam, assim, de amizade, tipo, muita gente vai assistir e vai lembrar de alguns amigos que teve, assim, daquele sentimento puro de amizade, assim, tipo, que qualquer coisinha mínima vai magoar assim, mais do que se fosse um relacionamento de marido e mulher, assim. Tipo, e o filme passa é muito sincero, assim, o filme é cru, ele mostra o sentimento cru de 3 amigos querendo se dar bem numa festa, porque o filme se passa em um dia, eles, tipo, de manhã até de noite, são 3 caras que ninguém dá bola no colégio, não são nem um pouco populares, só que um deles resolve fazer uma identidade falsa para poder comprar bebida. E ele tem, tipo, 17 anos, faz uma identidade com a idade de 25, com um nome sem sobrenome, sem nada, McLovin. E, tipo, eles ficam, então, é um cara trichado que nem gosta dele, então esses 2 amigos colam nele pra conseguir as bebidas, porque convidaram eles pra festa só pra eles poderem levar a bebida, né? E então o filme é essa saga deles, tipo, desde de manhã até de noite tentando ir na festa com as bebidas, e acontece diversas coisas pra eles não conseguirem ir nessa festa, até que eles vão na festa e daí tem um desfecho muito legal, assim, que eu não vou contar aqui, mas assim, ó, pra final de comédia, que geralmente comédia tem um final chulo, assim, tipo, fica todo mundo rindo no final e acaba. Tipo, que nem eu gostei muito do Eu Declaro... Marido e Larry. Marido e Larry, mas, porra, o final avacalhou o filme, assim, tipo, um final trichulo. Esse filme não, assim, acaba o filme. Eu até tava conversando com o João ontem, que seria interessante ver esse filme daqui a 20 anos, que nem fizeram com o Declínio do Império Americano e Invasões Bárbaras. Fizeram um filme, eu acho que o Declínio do Império Americano é da década de 80, né? No final da década de 70 e início de 80 e agora... 84. Em 2000 e pouco, 2004 foi lançado o Invasões Bárbaras, que são os mesmos personagens, só que velhos, assim. Então esse filme, o Superbad, tipo, certo que daqui a 20 anos tem que lançar um filme pra mostrar como é que continua essa história, porque é uma história que cativa, todo mundo já teve uma história que nem aquela, ou parecida, ou amigos parecidos, ou se dava mal com as gurias e não pegava ninguém, ou então tinha o cara lá que pegava todo mundo, assim. Com algum personagem tu vai te identificar e tu vai querer saber depois que acaba o filme o que acontece, assim, porque fica meio no ar, assim, é certo que tem que ter alguma continuação, né? Esse lance que o Mário falou, assim, de fazer o filme original e depois fazer outro filme, ele foi feito com o mesmo elenco, assim, se eu tô certo, outras 2 vezes também ficaram muito boas, que é um filme francês que se chamava Um Homem e uma Mulher, daí depois eles fizeram Um Homem e uma Mulher 20 anos depois, que é o reencontro deles. E talvez, o nome do filme é esse? O nome do filme é Um Homem e uma Mulher e o outro filme é Um Homem e uma Mulher 20 anos depois. E o que eu acho melhor de todos, é que não tem tanta diferença, só há 9 anos, se eu tô certo, e que talvez seja o maior sucesso. Não vou dizer que é o maior sucesso de público que o Declínio do Império Americano e que Invasões Bárbaras, mas de crítica eu acho que eu não lembro se o primeiro tá, mas o segundo tá na lista de 200 maiores filmes da história do cinema de muitos críticos. O original é o Antes do Amanhecer e o segundo filme é o Antes do Anoitecer, que são 2 filmes muito únicos, assim. O Antes do Anoitecer é um filme com 2 atores que carregam o filme inteiro, que é Ethan Hawke e Julie Delpy, e eles se conhecem e a história deles passando um dia inteiro em Viena juntos. Ela desce do trem para ficar junto com ele, que ele vai passar um último dia lá, e a história deles passando esse dia juntos ao longo de 95 minutos de filme. E assim, o que ele conseguiu fazer no segundo filme, que foi levar isso aí ao extremo, que se passou mais ou menos 8 anos depois, é o cara, ele se tornou o escritor que ele queria se tornar, ele escreveu um livro sobre a noite dos dois, sobre como ele queria ter reencontrado ela, e ela reencontra ele no lançamento desse livro onde ela está morando, e ao invés de se passar um dia, o filme é totalmente passado em tempo real. De filmes em tempo real, acho que talvez seja o melhor filme. Ele se passa em 90 minutos, e o que está acontecendo é 90 minutos dos dois conversando.
E é uma coisa assim que é chocante, cara. De falar que eu já fico arrepiado mesmo, que é chocante demais porque é um casal se encontrando 7 anos, sei lá, 8 anos depois de ter passado uma noite juntos e descobrindo como eles envelheceram e como eles se curtem e como eles gostariam de ter ficado juntos ao longo de 90 minutos. É como se tu visse uma conversa real, só que ao invés de ficar chato, o negócio fica muito bom, assim, e tem uns planos, cara, que a câmera pega os dois caminhando pelo meio da rua. Não sei se chegou a ver esse filme. Não, a câmera pega os dois caminhando no meio da rua, assim, e a câmera vai pra frente deles, sabe? E fica vindo, a câmera fica andando pra trás e eles vindo pra frente e faz um plano sequência de 10 minutos, os dois caminhando e conversando. Tu pensa, cara, como é que o cara conseguiu fazer isso e além de não ficar chato, fica tão bom, sabe? Então quem não viu, vale muito a pena ver. Vou escrever o nome, né? Falando em filme de tempo real, tu gostou do Por um Fio? Eu acho um filme bem legal. Não tá falando. Eu acho um filme bem legal em tempo real também. Não é que nem esse aí, assim, que é até a diferença. Por um fio é aquela coisa densa. Sim, esse aí não, sim, foi sim. um casal conversando. É o diálogo sabe? em si, né? É a tensão do diálogo, não a tensão da ação, né? Cara, se você lembrar o nome de um filme, é A Vingança de Alguém, não me lembro o nome da mulher agora. Que é um filme que ele é quase em tempo real também. Que é um cara daqueles trimachões, assim, que tipo, esculacha a mulher e tudo mais, e, tipo, é o dono da família. E um belo dia... Alô? Alô? Quem fala? Vamos continuar aqui então. Ele é o cara chega em casa, simplesmente, a mulher não está em casa. E tem uma fita ali de presente, se não me engano, é aniversário de casamento deles, alguma coisa. Não é Vingança de Sofia, é Vingança de alguma coisa. Eu vou pra próxima sequência de papo, eu trago o nome direito. Mas é um filme que ele... O cara chega em casa, tá a fita ali, ele põe a fita bem feliz ali, e aí tá a mulher dele conversando com ele na fita, a mulher dele não tá em casa. E ela fazendo tipo uma retrospectiva do relacionamento dele, dizendo que amava ele e tudo mais. E fica uns 10 minutos, cara, ele vendo a fita e tu assistindo junto a fita. Do nada, ele tá mostrando da metade, assim, tipo, do umbigo pra cima do corpo dela. De repente, na gravação, vem uma mão de homem e agarra o seio dela, assim, tipo, e o marido dela tá assistindo a fita, trifeliz, porque ela tá dizendo que ama ele. Ela pega a mão do cara, põe pra baixo, não, agora não. Daí o cara fica puto da vida e sai, já avança a fita, assim, e daí mostra ela transando com outro cara e tal, a fita, tipo, era uma vingança dela por todos aqueles anos que o cara sacaneava ela, né? Então é um filme tritenso, assim, que é praticamente 1h30 do marido assistindo a fita da mulher se vingando dele na fita, assim, na gravação, né? Eu vou trazer o nome desse filme pra próxima sequência de papo, porque é um filme que vale a pena ser assistido, assim, ele não fez muito estardalhaço, acho que chegou direto em DVD, deve ser de 2003 ou 2004. Eu vou ver se eu me lembro, daí eu trago aqui pra cá. O pessoal tá perguntando ali do Tropa de Elite. Não sei, Gustavo, se tem realmente um preconceito dos americanos contra os filmes brasileiros. Talvez tenha um preconceito maior dos próprios brasileiros contra os filmes brasileiros, né, velho? Se tu for ver, assim, tu tá falando que os filmes não ganham por causa da visão econômica, eu vou te dizer, cara, não sei até que ponto isso aí é verdade, porque assim, ó, quem define qual filme brasileiro vai concorrer ao Oscar não é o Oscar, é o pessoal aqui do Brasil, tem uma comissão eleita especificamente para isso, sabe? E a comissão que foi eleita especificamente para isso escolheu um filme que eu acho muito inferior à Tropa de Elite para concorrer ao Oscar esse ano, que é O Ano que Meus Pais Saíram de Férias. E é uma comissão assim que ela é ultra convencional. E pô, se tu pegar O Ano que Meus Pais Saíram de Férias, assim, não tem nem comparação. Não é um filme bom, não é um filme ruim. O pessoal tá falando que é do Karl Hamburger, é do Karl Hamburger, sim, não é um filme ruim, mas não tem nem comparação com Tropa de Elite, cara. Tropa de Elite é um filme assim, que vai ser durante muito tempo. O pessoal tá falando ali que os capítulos estão em inglês, mas eu acho que é só na versão pirata, né? Na original não tá em inglês. Os capítulos estão em inglês na versão pirata. Na versão original tá tudo ok. E tá falando ali que os americanos investem milhões, trilhões, e aqui a gente investe milhões. Se tu for pegar, tem algumas coisas que o pessoal acaba não sabendo muito. É outro mundo, né, cara? Hollywood não é a mesma coisa que aqui. Brasil é Brasil, Hollywood é Hollywood. Os caras tinham, por exemplo, noções que eles sabiam que eles não iam conseguir dirigir bem as cenas de ação. Daí o diretor do filme, ele pegou
foi pesquisar, ele pesquisou com os próprios policiais, ele perguntou pra eles, na opinião de vocês, qual é o filme, os policiais que ele estava utilizando para fazer o filme, né? Ele perguntou qual é o filme que mais se aproxima da realidade do que é uma guerrilha de rua. Daí ele falou, o filme que mais se aproxima de uma guerrilha de rua é o Falcão Negro em Perigo, que é um filme dirigido pelo Ridley Scott, se eu tô certo, de 2003, mais ou menos, que é Black Hawk Down. E daí o diretor decidiu que não teria moral ele dirigir uma cena de ação que ele não saberia dirigir tão bem, e ele convidou o pessoal que dirigiu as cenas de ação desse filme para dirigir a cena de ação do Tropa de Elite, sabe? Isso daí são informações que pouca gente sabe, porque acaba não sendo muito divulgado. Então, assim, tu dizer que o investimento é diferente, com certeza, o investimento é diferente, a economização é diferente, são países diferentes. O que a gente tem que aproveitar é o fato de tu conseguir ter um filme tão bom, tendo sido feito aqui agora, e apesar dessa comissão, que eu acho que não tem nada a ver, não ter escolhido esse filme para representar o Brasil no Oscar, provavelmente vai acontecer a mesma coisa que com Cidade de Deus. Ele vai estar representado no Oscar não de 2008, mas de 2009, quando o filme foi lançado lá. É isso que o Caceta falou, não sei se chegou a ler ali. O que ele falou? O que ele acha ruim é que a maioria dos filmes brasileiros estão começando na metade, aí vem a narração pra explicar e o filme é todo narrado, tipo, o cara vê 1 ou 2 filmes assim, tá, legal, sacada legal, mas tipo, a maioria dos filmes estão sendo assim, né, tipo, com narração e tudo mais. É uma fórmula, mas se for pegar até, cara, por exemplo, a narração do Tropa de Elite, ao invés de atrapalhar, e pela entonação do Wagner Moura, que tá muito, muito boa... Pra quem viu ele na novela e vendo Tropa de Elite é outra pessoa, né, cara? Não tem, é outra pessoa. É um troço que só faz o filme crescer, cara. Eu sou um cara muito chato pra filme com narração e assim, eu acho que Tropa de Elite funciona muito, muito bem, cara. Ele tá falando de que é clichê, até tá. É uma coisa que mas é que um clichê pode ser bem utilizado, ou, como o Shyamalan fica rindo de botar um crítico que fica falando dos clichês no filme dele, ou pode ser, assim como no Tropa de Elite, pode ser mal utilizado. E o Tropa de Elite é um caso que os caras conseguiram usar isso aí muito, muito bem. O que eu vou falar agora assim, não é uma comparação, mas é a impressão que eu tive quando terminei de assistir Tropa de Elite. Que na verdade o Tropa de Elite é um apêndice do Cidade de Deus, se for pegar em termos históricos. Porque o Cidade de Deus, claro, são filmes totalmente diferentes. Mas se tu pegar o Cidade de Deus, ele mostra como começou tudo. Ele mostra como começou a porcaria toda do tráfico de drogas, dos bandidos e tudo mais. E o Tropa de Elite mostra o outro lado, mostra hoje como é que tá e do lado dos policiais, né? Então, tipo, eu acho que um filme não viria sem o outro, assim, tipo, quando termina o Cidade de Deus tá faltando alguma coisa. Aí vem o Tropa de Elite vários anos depois, não é a continuação, não quero, pensem que eu tô falando isso, né? Mas são histórias que elas, se tu juntar as duas, fica totalmente no contexto do Brasil de anos atrás e de agora, assim, traz em 2 filmes consegue trazer todo um histórico do tráfico de drogas, da violência, dos assaltos, de toda a porcaria que o Brasil tá passando hoje, em 3 horas de filme, se você pegar os 2 filmes de 1h30, assim. Então eu acho assim que os 2 filmes andam juntos, assim, Cidade de Deus e Tropa de Elite, sendo que eu não sei dizer qual dos 2 que é o melhor, porque os 2 pra mim são excelentes, né? Eu não sei dizer, os 2 assim são, com certeza o pessoal tá dizendo ali que Tropa de Elite é o melhor filme brasileiro de todos os tempos. Não sei dizer se esse é ou se o Cidade de... Pra mim o Tropa de Elite é até melhor que Cidade de Deus. Mas com certeza os 2 filmes são filmes que, foram feitos agora, sabe? São filmes que estão entre os 10 melhores filmes brasileiros de todos os tempos mesmo, pra mim. E se tu for ver, olha o que é a repercussão de Cidade de Deus lá fora, cara. E assim, tem um livro que se chama 1001 Filmes pra se ver antes de morrer, que é escrito por uns críticos muito famosos, assim, talvez seja o melhor guia de filmes que se tem disponível. Ele foi editado em diversas línguas, recentemente saiu aqui até, em uma edição portuguesa, tem em espanhol, tem em inglês, e esse filme tá lá. Ele contempla a Cidade de Deus como um dos poucos filmes do ano dele, sabe? E eu acredito que Tropa de Elite vai entrar. Então, assim, tu dizer que os filmes brasileiros não têm receptividade lá fora, não é verdade, meu. Tem uma baita receptividade, talvez até maior que aqui dentro. Muito maior, né? O Cidade de Deus, assim, eu acho Cidade de Deus melhor em termos de edição. Ele se assemelha um pouco com os filmes do Alejandro González Iñárritu, né? Que, tipo, mostra um pedaço, mostra outro, junta, separa.
Mas o Tropa de Elite, cara, ele tem uma linha narrativa muito boa, assim, tirando essa parte do clichê. Tu começa a te envolver com o personagem, é o Nascimento, né, que é o Wagner Moura. Tu começa a te envolver com o personagem dele psicologicamente, quando chega aquela hora que ele se estoura com a mulher. Ele chega... que legal, cara. Porra, e ele tinha toda a razão, cara, porque a mulher tava tratando ele, mas ele também, tipo, os dois tinham razão ali naquela situação, mas aquilo ali pra mim é o ápice do filme, tipo, tem toda aquela carga que ele tá sofrendo na polícia, e a mulher toda aquela carga de, tipo, vai ter o filho e vai ficar sem, a criança ficar sem pai, e tem que ter um pai tranquilo ali e tal. E pô, o cara tá de saco cheio daquela